Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, meditar nessa noite, duas passagens, dois versículos na verdade, né? Toda igreja eu tenho certeza que conhece. O primeiro versículo, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. São duas passagens, essa é a primeira, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim, irmãos: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? O segundo versículo, irmãos, também é muito conhecido, a igreja inteira conhece, está lá no livro de Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, um dos profetas menores, capítulo 3, a partir do verso 1. Os irmãos acharam? Diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. E lá no versículo 17, né, que é o mais conhecido da igreja, diz o seguinte: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos, essa noite? Irmãos, os textos que nós lemos, né, é de bastante conhecimento da igreja, mas, de alguma maneira, irmãos, esses textos têm uma relação que vai trazer uma grande valia para as nossas vidas. O primeiro texto que nós lemos, irmãos, no livro de Crônicas, né, o Senhor, Ele traz uma resposta, né, uma resposta ao rei Salomão. E é importante salientar, irmãos, que, baseado nesses dois textos, né, que nós lemos, a gente tem duas épocas diferentes, né? Uma época primeiro do rei Salomão, e na segunda parte aqui o rei Abacuque, né? Se não me falha a memória, era na época do rei Josias, após o rei Josias. E estas duas épocas, irmãos, elas têm uma diferença muito grande. A diferença é que, primeiramente, para o rei Salomão, Deus ele vai responder, mas para o profeta Abacuque, Deus ele não vai responder. E nós também vemos uma semelhança muito grande, porque apesar que Deus ele responde primeiro para Salomão, mas ele não responde para Abacuque, mas o Senhor ele é o mesmo Deus que responde para um, não vai responder para outro. E começando ali, irmãos, na época do rei Salomão, né? O rei Salomão estava naquela época de inauguração do templo, né? A glória do Senhor se fazia presente naquele lugar. Muitas pessoas ali estavam assim, vou usar essa palavra aqui, podemos, para os irmãos entenderem, irmãos, estavam assim, extasiados, né? Pela glória do Senhor que se fazia muito presente naquela época. E nós sabemos, irmãos, que quando o Senhor está se manifestando, é maravilhoso, porque até quem está à nossa volta percebe, até quem está próximo de nós acaba recebendo também. Irmãos, aquela época foi de grande valia para aquele povo,
mas era uma época que o povo buscava o Senhor. Era uma época que Deus, Ele estava ali cumprindo as suas promessas por aquele povo que buscava o Senhor, né? Mas também é uma época, irmãos, que ainda assim havia um pouco de idolatria, mas ainda assim o rei Salomão naquela época, ele começou muito bem o seu reinado, ele seguiu os passos do seu pai Davi, ainda que mais para frente o rei Salomão ele vai dar um deslize na sua vida, mas naquela época ele estava ali honrando o nome do Senhor. E essa época, irmãos, ela traz uma grande valia para os nossos dias atuais, para a nossa vida, né? A gente aprende que enquanto nós estivermos, irmãos, honrando com o Senhor vai responder às nossas orações. Enquanto nós estivermos, irmãos, buscando verdadeiramente a face do Senhor, o Senhor vai mandar resposta para o nosso meio. Portanto, meus irmãos, buscar o Senhor, buscar sempre o Senhor. Se você quer buscar uma resposta, busque o Senhor de todo o seu coração. Mas, irmãos, há uma segunda parte que nós lemos, quando o rei Abacuque está ali buscando o Senhor. Os tempos eram difíceis, os tempos eram outros, irmãos. Aquele templo maravilhoso que Salomão já não existia mais. Por quê? O povo começou a seguir caminhos que não agradavam o Senhor. Irmãos, e se tem uma coisa que deve ser horrível, é quando o Senhor para de falar com a sua igreja. Irmãos, essa palavra, ela vale para a gente. A gente pode pensar que o mundo aí fora que não conhece o Senhor, mas o mundo, eles não sentem falta do Senhor, irmãos. A falta do Senhor, ela vale para a gente, porque a gente que conhece o Senhor verdadeiramente. O mundo aí fora, irmãos, infelizmente está perdido. Por quê? O mundo aí fora, eles têm os seus prazeres, mas o nosso prazer está na presença do Senhor. O nosso prazer, irmãos, é saber, irmãos, que em meio ao caos, nós aqui estamos aqui, ó, firmes, seguindo as pisadas do Mestre. Mas, irmãos, nós estamos vendo que o profeta Abacuque, ele pega uma época muito difícil, irmãos. Por quê? Porque as pessoas deixaram o Senhor, deixaram. E o Senhor é o mesmo. Não quer dizer que o Senhor mudou, mas o Senhor é o mesmo, irmãos. Mas o Senhor, Ele é poderoso e Ele tem que honrar a sua posição como Deus. Deus, irmãos, Ele chega numa situação que, né, para os irmãos entender, é como se Deus falasse assim com o povo: vocês estão adorando outros deuses, mas vamos fazer um acordo então. Eu vou parar de ajudar vocês e os deuses que vocês estão servindo agora vai tomar conta de vocês. Eu quero ver se esses deuses que vocês servem serão capazes de abrir o mar vermelho como eu abri. Eu quero saber se esses deuses que vocês estão servindo é capaz de parar o sol, é capaz de derrubar muralhas, é capaz de vencer qualquer guerra, porque eu estava na frente. O Senhor, irmãos, é como se o Senhor tivesse perdido a paciência com aquele povo. Mas em meio àquela situação, irmãos, o profeta Abacuque, ele se manteve de pé e buscava inteiramente o Senhor. E nos nossos dias atuais, irmãos, está acontecendo muito disso. O Senhor, Ele precisa que pessoas levantem em meio a esse caos para buscar verdadeiramente o nome dEle. Nós vivemos numa época, irmãos, temos que dar graças a Deus, que vivemos numa época que o Senhor ainda responde à sua igreja. Mas imagine, irmãos, se acontece no dia de amanhã o Senhor resolve parar de responder à sua igreja. A gente sabe, irmãos, que no mundo espiritual há duas forças, ao bem e ao mal. Se o Senhor parar de responder, irmãos, certamente o mal vai prevalecer. Por quê? Porque o ser humano, ele é muito carente, irmãos. O ser humano, ele é assim, o nosso espírito, ele é muito carente de receber alguma coisa. As pessoas aí fora, eles sentem prazer, mas é um prazer mundano, é um prazer carnal, é diferente. O nosso prazer é um prazer espiritual. É um prazer que somente o Senhor nos fornece. Então, irmãos, como estão as nossas vidas nos dias de hoje? Estamos vivendo o tempo de Salomão ou estamos vivendo o tempo de Abacuque? Nós podemos ter uma relação muito grande, porque Salomão, ele buscou e ele obteve a resposta do Senhor.
Quantos de nós, irmãos, estamos buscando? Eu sei que muitos estão tendo respostas, mas muitos não estão tendo. A gente, muitas das vezes, acha que o céu está cerrado, mas, na verdade, o céu está aberto, irmão. O céu continua aberto, porque o Senhor, Ele é o mesmo. O Senhor, Ele está disposto a responder. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor, Ele ficou triste naquela época de Abacuque, porque Ele parou de responder o povo. Mas Ele parou porque Ele precisava dar uma lição no povo. Ele precisava fazer o povo entender, irmãos, que as coisas não eram como eles estavam imaginando. As coisas não andam, irmão, como a gente pensa, irmãos. O irmão falou aqui mais cedo, a gente tem que colocar o Senhor na frente. Colocar o Senhor na frente porque a gente está começando a caminhada hoje, mas o Senhor já conhece o amanhã. Muitas vezes, irmãos, estamos entrando por caminhos que para nós aparentemente é um caminho bom, mas no amanhã somente o Senhor sabe se aquele caminho vai trazer vitória, se aquele caminho vai trazer alguma coisa boa para a gente. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada, irmãos, que quando a gente começa uma coisa e aquela coisa dá errado, não é porque nós falhamos, não, é porque o Senhor já está te dando a vitória ali, te livrando de algo muito terrível no dia de amanhã. Eu conto para os irmãos, irmão, uma experiência que eu já tive, aconteceu comigo 2 vezes, onde uma situação me causou uma ira, mas depois eu percebi que foi a mão de Deus que me resguardou ali, irmãos. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, eu trabalhava, irmãos, eu era cobrador de ônibus, eu já contei isso aqui para alguns irmãos. Eu lembro que eu pegava serviço de madrugada, irmãos, eu saía da minha casa no final de semana, 4 e pouca da madrugada, e eu me lembro que era uma época da minha vida que eu estava em altos e baixos, na presença do Senhor. Uma época da minha vida, irmãos, que eu não tinha costume mais de orar, mas um determinado dia, um determinado domingo, eu senti uma vontade muito grande de orar antes de sair da minha casa. E naquele dia, irmãos, por causa daquela oração, eu acabei perdendo o ônibus que eu pegava, que eu pegava um ônibus aqui, descia ali na Cristiano Machado e pegava um outro até Venda Nova. E eu me lembro naquele dia, eu perdi um ônibus daqui, eu atrasei, eu peguei um outro, eu estava chegando lá embaixo, aí o ônibus que eu pegava estava arrancando. Eu pedi para o motorista buzinar para ele me esperar, mesmo assim não deu. Na hora a gente fica irado, vou chegar no meu serviço atrasado. Mas amém, perdi aquele ônibus, irmãos. Aí eu lembro que passou o tempo, peguei um outro ônibus, aí eu cheguei lá no meu serviço, não me dei conta de nada. Passou alguns minutos, aquele ônibus que eu tinha perdido, ele tinha chegado, eu falei, mas você está atrasado? Aí que ele foi falar comigo, rapaz, eles entraram no ônibus aqui, assaltou todo mundo, levou o ônibus lá para o Morro Alto. Então, ou seja, aquele ônibus que eu perdi, irmãos, era o Senhor me livrando dessa situação. Então, irmãos, eu posso ter ficado irado no começo, mas o que era? Era a mão do Senhor nos guardando ali. Então, irmãos, nos dias de hoje, irmãos, a gente aprende que quando algo der errado na sua vida, irmãos, agradeça o Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, e voltando aqui para a palavra do Senhor, o profeta Abacuque, irmãos, buscando o Senhor, e não tinha resposta nenhuma, buscava e não tinha resposta. Irmãos, chega uma hora que o nosso a gente cansa, a gente fala assim, mas cadê Deus nessa hora? Cadê o Senhor que não responde? Mas eu torno a repetir, irmãos, o Senhor, Ele é o mesmo. Se o Senhor não está respondendo, irmãos, é por algum motivo. Mas é maravilhoso, irmãos, que se para nós vale, se a gente está vivendo nos dias de Abacuque, que a gente está buscando, é porque pode ter alguma coisa errada. Mas como assim pode ter uma coisa errada? Porque muitas vezes nós não buscamos de todo o nosso coração. E isso é comprovado, irmãos, lá com Salomão, quando o Senhor responde para ele, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Os irmãos reparem, irmãos, que não é só uma coisa que tem que se fazer. O Senhor está nos dando a dica, irmãos. Vejamos, se humilhar é uma coisa, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Ou seja, são 4 coisas para nós refletirmos se nós estamos praticando nos dias atuais.
Portanto, meus irmãos, se nós achamos que o céu está cerrado, o céu não está cerrado, irmãos. O Senhor está lá pronto para nos responder. Mas como nós estamos fazendo? Estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração? Estamos buscando a Ele? E ainda assim, irmãos, se ainda assim o Senhor ainda não respondeu, nós possamos ter a certeza, irmãos, que independente de qualquer coisa, o Senhor é o Deus da nossa vida. E vamos continuar, irmãos, assim como o profeta Abacuque ele falou, ainda assim louvaremos o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Muitas vezes a nossa resposta, irmãos, ela não vai vir aqui na terra. A nossa resposta vai ser quando o Senhor nos coroar lá na glória. Essa sim vai ser a maior resposta que nós temos. Porque os dias, irmãos, são maus. Os dias são como os dias de Abacuque. O povo está se desviando do Senhor, mas o Senhor conta conosco como os Abacuques desse tempo para buscar a Ele. Buscar, irmãos, buscar. Vamos buscar, irmãos, até o Senhor nos responder. Porque, irmãos, não tem outro jeito. Se a gente não buscar, irmãos, a gente não vai ter resposta. Vamos buscar, irmãos, até o Senhor nos responder. E quando Ele nos responder, irmãos, vamos ter a certeza que o Senhor sempre cuidou de nós, que o Senhor nunca nos deixou, que o Senhor nunca nos abandonou. A caminhada ela é difícil, mas o Senhor continua conosco. Amém? Que o Senhor possa abençoar a cada um, irmãos. Fico por aqui mesmo, mas eu gostaria de fazer uma oração com a igreja antes de finalizar, né? Que o Senhor possa continuar falando em cada coração. E que, apesar que estamos vivendo dias de Abacuque, irmãos, que venhamos a ser os Abacuques desse tempo, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Deus, te agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade aqui nesta noite. Meu Deus, aleluia, nós sabemos, meu Pai, que a caminhada não tem sido fácil. Meu Pai, sabemos que no meio, meu Pai, aqui do povo, Senhor amado, há muitos que têm se desviado da Tua presença, Senhor amado. E o Senhor, meu Pai, aleluia, muitas vezes não tem operado, não é por Sua culpa, mas é por nossa culpa, Senhor amado. Mas nesta noite, Senhor amado, que o Senhor nos ensina, meu Pai, a fazer como Salomão, meu Pai, a buscar o Senhor de todo o nosso coração, meu Pai, aleluia, para que o Senhor venha nos responder, meu Pai, ainda que é um mundo caótico aí fora, Senhor amado, mas que nós queremos, meu Pai, nós precisamos ouvir o Senhor. Meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, por esta rica oportunidade, Senhor amado. Abençoa a Tua igreja, Senhor amado. Meu Pai, restaura aquele coração que tem buscado, que tem pedido uma resposta, Senhor. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor amado.